Eu sou a Shane, esse é o canal Ouvir Dizer e a gente vai tratar hoje do último spin-off da série de The Walking Dead, The Walking Dead Dead City. Esta é a análise do primeiro episódio da série. Ah, e é com spoilers, hein? Nosso episódio, ele começa com a Megan fazendo uma aparição e vislumbrando a cidade de Nova York, né? Ela verifica a cidade e tem uma cena bem emblemática, que é uma cena que sempre a gente vai ver nessa série uma referência à série original. Ou seja, ela acaba sendo perseguida por um zumbi e ela mata esse zumbi da mesma forma que o Negan mata o Glenn na série principal. Então a gente vai sempre ter esses plots nesta série, em que vão ter referências da série principal. Ela sempre vai se agarrar muito na série principal, ok? Dito isso, a gente tem uma cena em que corta para um bar, onde a Megan começa a perseguir o Negan. E já nos primeiros minutos de série, a gente já vê ela conseguindo encontrar o Negan e caçá-lo, né? Ela o encontra com uma menina chamada Jenny, no qual ele tem uma relação extremamente afetiva por essa menina. E a gente já tem o início da série ali. Megan começa a questioná-lo, né? Sobre onde está a mulher dele e onde está o filho dele. E a gente sabe que no final da última temporada principal de The Walking Dead, o Negan estava casado e esperando um filho, né? Então a gente se pergunta, onde está essa mulher, que é a esposa do Negan, onde está esse filho, né? Passado isso, a gente vê que a série já entrega direto, ela vai direto ao ponto, ela é muito dinâmica, então ela entrega direto o que é o plot da série. A Megan persegue o Negan e os dois têm vamos dizer, um mini confronto, onde se revêem e a Maggie revela para o Negan o objetivo principal porque ela está atrás dele, ou seja, para recuperar o seu filho Carl, que foi sequestrado por um ex-salvador, que, como eu disse na análise pré-episódio, é muito conhecido do Negan. Esse salvador se chama Croata, e para quem curtia a série original, ele aparece numa temporada da série, onde o Negan enxota ele, vamos dizer assim. Ele não o mata, mas ele o bane como ex-salvador. Então, para contextualizar isso, já que o Negan não lembra deste salvador chamado Croata, a Megan faz um gesto que é muito característico da época de Salvador do Negan, né? Faz o assovio tradicional do Negan. E aí, na hora, obviamente, ele lembra, né, que quem é o croata. Dito isso, Negan e Megan seguem para uma comunidade, onde a Megan reside atualmente, já que Hilltop foi totalmente destruída por esse grupo de ex-salvadores, né? E teve que mudar de local, ou seja, ir para os arredores de Nova York. Negan e Megan fazem uma espécie de acordo, desde que a Jenny esteja em segurança, e aí a Megan não entende muito qual é a relação dos dois, só sabe que ele tem uma relação fraternal muito forte com a menina, porque ela perdeu o pai e ela é muito traumatizada com isso. Em troca de segurança para Jenny, o Negan segue com a Meg. E aí a gente tem o grande afresco dessa série, que é a mudança de cenário, que é o principal evento, né? Nós temos um cenário totalmente diferente, graças a Deus. Saímos das florestas, pelo amor de Deus, e fomos para uma cidade grande, uma cidade que era vívida e de repente se tornou um inferno para quem for chegar lá, né? Que é uma cidade que foi
extremamente sitiada e está repleta, lotada de mortos-vivos. Quando a gente chega na cidade de Nova York, a gente tem as melhores cenas do episódio, na minha opinião, né? A primeira cena é a cena em que eu digo que são os zumbis paraquedistas. Enquanto eles caminham e fazem barulho, pois a cidade é uma cidade morta, é uma cidade deserta, então qualquer barulho agita as criaturas ali existentes, e são muitas, milhares, muitos zumbis. Eles começam a se jogar dos prédios. É uma cena muito legal e muito impactante para quem for assistir essa cena. Do nada, a gente está caminhando com os personagens, indo de beco a beco, explorando a cidade e de repente eles começam a cair. Então é muito legal de ver. Então dá para ver que realmente a AMC ela investiu mesmo na série. Seguindo isso, a gente tem eles indo de beco a beco e sendo cada vez mais encurralados pelos zumbis, numa sequência bem acelerada nesse sentido. Nisso, eles têm um menino que foi, vamos dizer, sequestrado por eles, que fazem parte de um grupo de um indivíduo chamado O Xerife. Esse indivíduo, assim como o croata, persegue o Negan graças aos tempos dele de Salvador. O xerife, ele é simplesmente um cara obcecado em capturar o Negan, mas não só capturá-lo. Ele quer capturar e torturar o Negan por tudo que ele fez na época em que ele era o líder dos Salvadores. A gente tem que lembrar que o Negan, ele sempre foi um vilão na série. Ele acaba tendo uma redenção e tudo mais, mas aos olhos de outras comunidades que ele escravizou, maltratou, ele ainda era um vilão. Então as pessoas não entendem por que o Negan ficou tanto tempo vivendo em comunidade, sendo que ele fez barbaridades. Então ele realmente é perseguido por esse grupo do xerife e acaba pegando um menino dele de refém. Nisso, os três continuam andando na cidade e acabam sendo encurralados em um beco. Nesse beco, pra mim, tem a melhor cena do episódio inteiro, que é quando eles estão escondidos atrás de sacos de lixo. E a gente tem que lembrar que eu referendei no primeiro vídeo desta série que fazem 15 anos de apocalipse nessa época. Então, ou seja, não existia coleta de lixo. Eles se abrigam atrás de sacos de lixo. E a cena é muito simples, mas eu achei que o diretor soltou assim, ó, uma cena maravilhosa, porque essa cena ela vai te dando agonia, ela vai te dando asco, ela vai te dando assim, Jesus, que é simplesmente eles estão atrás dos sacos de lixo e aí começam a subir baratas em todo o corpo deles. E aí tu olha, uma barata, eles tiram, uma barata. E assim tu vai se agoniando com eles até que a gente tem uma pilha de baratas. É uma cena que talvez muita gente tenha deixado passado desapercebida, mas o asco, a algeriza que essa cena ela vai te causando. Algeriza. Tá, eu sei, eu gosto dessa. Eu sei que tu gosta. Tá. O asco, o nojo que esta cena vai te causando, né? A repulsa que ela vai te trazendo, isso é muito legal e muito forte. E aí mostra também ao que veio a série. O CGI, eu achei que tá ok, porque a AMC já entregou do The Walking Dead, tá até relativamente bom, entendeu? Então a gente até olha as baratas, mas como tá bem escuro, que obviamente eles fizeram para não tentar não mostrar os erros, né? As falhas, eu acho que pegou bem, porque quando tu tá dentro do episódio e tu tá envolvido com o episódio, tu não percebe que aquilo ali é tanto CGI. E vai te dando um nojão daqueles bichos. E eles são atacados por aquelas baratas. E aí
ao mesmo tempo o xerife acha eles e começa a perseguir. Enfim, eles entram dentro de um espaço, o xerife confronta a Maggie. A Maggie, ela consegue render o xerife, e quando ela vai finalizar ele, ela lembra de uma frase muito importante que o Negan fala no início da jornada para ela, que é que ela crucifica ele, e a gente sabe que o clima entre os dois é péssimo e não tá legal, e é só pela simples força do ódio que ela é obrigada a trabalhar com o Negan. Mas ele lembra ela que, assim como ele matou o Glenn, quantos homens que são pais e filhos a Maggie já matou na vida, né? Sobrevivendo ao apocalipse, não é verdade? Então, nesse momento, ela lembra da frase, olha para ele e para. Nesse ponto, os dois se escondem dentro de um armário, um quarto, alguma coisa assim, e uma senhora, que a gente não sabe quem é, uma mulher oculta, vem das sombras e acaba pegando eles. Por fim, nós temos a introdução do croata na série. A gente sabe que ele é um vilão clichê, né, gente? Um vilão clichêzaço de The Walking Dead, né? Aquele cara sádico, aquele cara sem pudores, aquele cara que se tiver que matar, vai matar. Ele tem um pronólogo com o Herschel, em que os dois conversam e o Herschel tenta mostrar força e, obviamente, ele, como o sádico que ele é, ele mostra mais força. E depois nós temos uma cena subsequente onde ele persegue um indivíduo para tentar tirar informações e ele é capaz de arrancar uma tirolesa, que é como eles se locomovem, e isso é uma coisa que é legal e eu vou referendar mais adiante nos outros episódios da série, sobre como eles conseguem se locomover nessa cidade tomada de zumbis, né? Mas ele corta e acaba matando o cara, tipo assim, entendeu? Então essa é a introdução do croata. Ele é um vilão clichê, extremamente clichê, batido e básico, mas que para a fórmula do The Walking Dead funciona. Essa é a verdade, tá bom? E por fim, as minhas considerações finais do episódio. O que eu achei? Eu gostei bastante. Achei que o roteiro, por mais que seja um roteiro que ainda esteja batido no sentido de The Walking Dead, é um roteiro ok. A ambientação é maravilhosa, porque, como eu disse, finalmente a gente sai da floresta e vai para a cidade. Então é um outro ambiente urbano, com outros tipos de perigo e plots e isso e aquilo. E, por fim, eu dou o meu selo Gostei para esse episódio. Tá bom, gente? E espero vocês para o review do segundo episódio dessa temporada, dessa nova série, a Derry City. Finalizando o vídeo, eu vou pedir para vocês não se esquecerem de deixar o like, curtir, compartilhar, comentar o que vocês acharam desse primeiro episódio, né? E não esquecer de ativar o sininho para as notificações, ok? Tchau!